2 e já. Então, pessoal, para que a multiplicação da semente seja feita de forma adequada, né, mantendo a sua pureza e ao mesmo tempo que se obtenha uma quantidade suficiente, né, uma multiplicação nos campos de semente, para que ocorra uma comercialização, para que ocorra um atendimento de demanda de mercado, né, as sementes, elas passam por mecanismos de certificação, né? E esses mecanismos de certificação são utilizados pelas empresas registrantes. Um desses mecanismos é o controle de gerações, né? Então, como nós falamos, o controle das gerações que vão classificar as sementes como semente, olha só, semente genética, semente básica, semente registrada e certificada. E uma última categoria, que são as sementes fiscalizadas, tá? Então, de novo, essas certificações que vão nos garantir o controle das gerações. Essas gerações são classificadas em sementes genética, que é a primeira geração obtida lá do melhorista, e aí depois tem uma multiplicação. A partir dessa multiplicação da semente genética, nós vamos ter a semente básica, né? A partir da multiplicação da semente básica, nós vamos ter as sementes registradas. A partir dessa multiplicação, nós vamos ter a semente certificada. E aí nós temos certificada 1, certificada 2. Né? A partir das certificadas, nós já vamos ter sementes fiscalizadas. As sementes fiscalizadas também são 2 gerações. Semente fiscalizada 1, semente fiscalizada 2. Essas sementes, elas estão fora do sistema de certificação, tá? Mas elas passam por algumas fiscalizações durante o processo de produção. Então, o que chega para o produtor é uma garantia genética, aí dependendo do tipo de semente que o produtor de grão compra, é o preço que ele vai pagar. Tá? Então, quanto mais próxima da semente genética tiver a categoria que ele compra, mais cara vai ser a semente. Então, a semente fiscalizada 1 e 2. Oi, já passou o slide? Ah, nós estamos no mesmo, tá? É que eu estou falando aqui da questão da pesquisa, da questão da multiplicação de sementes, o que não acontece em lavoura de produção de grãos, tá? Desculpa se eu confundi aí. Então, para produção de sementes acontece isso. Então, eu tenho essas classificações, tá? Gente, o que eu estou fazendo aqui é dando um geral aí, tá? Essa questão das classificações, semente genética, básica, nós vamos ver como são formadas cada uma delas, tá? Cada categoria dessas. Lá na frente, aqui a gente está dando um geral aí nos conceitos de produção e tecnologia de sementes, tá? Eu sei que é muito conceito novo, né? Muita coisa diferente, mas fiquem calmos que vai dar tudo certo, tá? Então, voltando a falar das questões de classificação, né? De novo, semente genética, básica, registrada, certificada e as fiscalizadas, né? As primeiras classes são de responsabilidade da empresa criadora dessa cultivar, né? As primeiras, genética e básica, são responsáveis dos criadores. Então, esses criadores vão se responsabilizar pela produção dessas sementes, né? Então, quem que são as sementes genéticas? Né? É a primeira geração obtida a partir da seleção das plantas, que se tem a semente básica, que seria a segunda geração, né? Aquilo que nós já falamos. E assim sucessivamente até chegar na semente fiscalizada. Né? Então, a partir da multiplicação da semente básica, se obtém a primeira geração, né? E aí, assim, na sequência, a semente registrada é a segunda geração, a semente certificada é a terceira geração, e com isso a gente vai tendo materiais sendo reproduzidos, sementes sendo reproduzidas, com a manutenção dessa qualidade e pureza varietal que nós esperamos, né? E essa qualidade e pureza varietal vai ser fundamental para que a gente consiga atender o mercado, tá? A demanda de mercado do mercado consumidor.
deixa eu olhar aqui. E esse mercado, né, para a gente atender essas demandas de qualidade, ainda estou nesse slide, tá, gente? É necessário um programa de produção, né, envolvendo vários tipos de produtores de semente. Então, programas de produção de sementes são muito diferentes de programa de produção de grãos, tá? Então, a gente passa pela certificação, grão não passa por certificação tão rígida quanto é o de sementes, né? Então, como nós já falamos anteriormente, a produção de sementes, né, ela passa por elevados custos, né, envolve grande investimento a cada ano que passa, exigindo do produtor o compromisso, né, de seguir normas rigorosas de produção, tá? Então, em função desse custo alto, né, o produtor, o sementeiro, tem que seguir as normas do Ministério, né, o que diferencia a tecnologia utilizada na produção de áreas agrícolas de grãos, tá? Então, a gente percebe aí a diferença. E os produtores de semente, eles são classificados, né, em empresas produtoras, como produtor individual, como cooperante, aí vai depender dos vínculos que tem. Então, se eu tenho a minha fazenda de produção, eu sou o sementeiro individual, mas aí eu tenho que multiplicar muita semente, né? A demanda de mercado, né, está precisando de um volume muito maior do que eu consigo produzir aqui na minha área. Então, aí eu vou contratar os cooperantes, que podem ser meus vizinhos, fazendas próximas, que vão produzir a semente, né? Só que os cooperantes, eles não têm tanto custo, né, quanto eu tenho enquanto sementeiro, os custos de registro, de fiscalização, né, de toda a papelada que demanda aí a produção de sementes. Mas esses cooperantes, eles têm que ter treinamento, eles têm que também ter especificidade como produtor, tá? Então, eu não posso pegar qualquer produtor de grão, ou qualquer produtor, qualquer fazenda e transformar em produção de semente. Tem que ter um treinamento, tem que ter maquinário específico, tem que ter gente, né, com conhecimento suficiente, tá? Então, para você ser um produtor de sementes, você tem que ser licenciado, tá? Você tem que ter, você pode ter uma produção terceirizada, desde que esses terceirizados também tenham um licenciamento, tá? Você pode ter uma cotitularidade aí com o registrante do material, tá? Então, toda fazenda produtora de sementes, ela vai passar por controle interno de qualidade e controle externo de qualidade também, né? A produção de grãos não passa por tudo isso não, gente, né? O controle interno, né? Ele consiste no registro dos parâmetros que o produtor de semente utiliza, né, como objetivo. Isso é para conhecer a história do lote que ele está produzindo, em que gleba que é, né, qual é o tamanho da área que ele utilizou para produzir essa semente, se é uma semente se o material é de polinização de autogamia ou alogamia, dependendo se for autógama, se for alógama, vai ter uma necessidade de distanciamento de campos de produção, tá? E isso tudo consta aí no seu planejamento de safra, tá? Então, todas as estradinhas que levam lá aquela gleba que está produzindo aquele material, aquela semente que você registrou no Ministério, tudo isso tem que compor, né, a sua documentação para análise do controle de qualidade, tá? E apesar de não ser requerido por lei, tá, os produtores de semente estão cada vez mais utilizando, né, e estão mais conscientes, né, com esse controle de qualidade. Isso traz custos adicionais, né, mas isso é interessante porque eleva a qualidade do material produzido. E além do controle de qualidade interno aí das propriedades, tem o controle de qualidade externo, que também são importantíssimos, né? Aí no controle de qualidade externo, ele é feito por uma entidade terceirizada, cadastrada do Ministério da Agricultura, né? Hoje nós já temos vários agrônomos, né? Inclusive tem ex-alunos que já montaram empresas que vão se registrar no Ministério para fazer controle de qualidade em campos de produção de sementes, tá? Isso é um campo, né, de mercado aí para engenheiros agrônomos que está crescendo cada safra que passa,
né? Isso não é muito antigo, não. Essas empresas terceirizadas começaram a existir faz pouco tempo, então o mercado ainda é grande, né? E esse sistema de controle externo de qualidade é que vai nos dar os sistemas de certificação, né? Eles têm que ter um sistema de certificação para poder fazer a avaliação dessa qualidade, vão fiscalizar o comércio também, né? Além da certificação interna, para que tenha também a manutenção desses cultivares, tá? Então, pessoal, a gente percebe, né? Por que eu quis falar tudo isso de uma vez aqui? A gente vai passar etapa por etapa durante o curso, fase por fase dessas, né? Mas eu quis que vocês tivessem uma ideia geral do quão complexo é a produção de sementes, tá? A produção de sementes é extremamente complexa. E a gente fala muito de qualidade, né? Qualidade de sementes. Isso é falado constantemente. E essa característica de qualidade, né, ela pode ser avaliada de diferentes formas. Como nós falamos, o material, ele tem 4 formas de qualidade que tem que ser considerada. Deixa eu passar aqui para frente, né? Então, são a qualidade genética, qualidade física, a qualidade fisiológica e a qualidade sanitária, que nós temos que considerar nos nossos lotes, tá? Então, o que é essa qualidade? É a manutenção de características, né? Características específicas do material. Primeiro, né, quando a gente considera pureza varietal. A pureza varietal, né, nós consideramos características genéticas e a probabilidade de mistura varietal. Quando nós consideramos características genéticas, é considerado uma característica de pureza genética. Ah, que bom, né? Ainda bem. Quando nós falamos de pureza varietal, nós falamos de característica física de qualidade, né? Qual que é a diferença aqui de pureza genética e mistura varietal? Quando nós falamos de pureza genética, né, consideramos característica genética, é porque nós estamos falando da mistura de genes que pode ocorrer durante o processo de formação da semente. Questão de polinização cruzada, né, formada lá no campo, lá na formação da semente. Quando nós falamos de pureza varietal, aqui nós estamos falando de mistura de variedades que pode acontecer no processo de colheita e pode acontecer no processo de beneficiamento. Então, é uma sementinha de uma com a sementinha da outra que misturou ali. Tá? Então, uma coisa é a mistura genética pela polinização lá no campo, que é a questão de pureza genética. Outra coisa é a mistura varietal, né, que é uma característica de pureza física, que é a mistura de semente durante o processo de manuseio. Tá? Então, são pontos de qualidade que nós temos que considerar e distinguir bem um do outro, tá bom? A genética, então, ela seria proposital, então, e a outra não proposital. Proposital? Não sei, Harumi, se eu chamo isso de proposital. O que acontece é que a genética é uma mistura feita lá no campo, durante a florada, durante a polinização, tá? Mistura de gene, de cruzamentos entre materiais diferentes. Tá? Beleza. Entendeu? Então, é a mistura de material genético, tá? Então, se eu tenho plantas alógamas, tá? Elas têm que ter, se eu vou cultivar num campo, na mesma propriedade, esses materiais, eles têm que ter um distanciamento muito grande um dos outros. Então, nós temos um padrão de distanciamento de glebas, de girassol, por exemplo, né? Girassol é uma planta muito vistosa, então existe a polinização cruzada entre elas. Se eu não separar os materiais, né, eu vou ter mistura. Isso é mistura genética. Tá? Outra coisa é mistura varietal. Faz de conta que não aconteceu mistura genética lá no campo. Eu colhi os 2 campos de girassol. Só que
a minha máquina, né, a minha colhedora, ela não foi bem limpa para eu sair de uma gleba, de uma área de produção, para passar para outra. Ali ficou semente da anterior. Aí eu vou ter mistura varietal. Tá? Então, são variedades diferentes que estão sendo misturadas durante o processo de manuseio. Ou então, lá na minha UBS. O que é a UBS? É a Unidade de Beneficiamento de Sementes. Tá? Durante o processo de classificação, tá? Isso pode ocorrer mistura se eu não limpar muito bem todo o meu equipamento. Tá? Então, a limpeza de equipamentos, tanto de colhedoras, né, quanto de equipamentos de classificação, de beneficiamento e classificação, são fundamentais para que não ocorram misturas físicas, para que eu não tenha problema de qualidade física do material que eu vou comercializar, tá? Porque você pensa bem, vamos pegar um híbrido de milho qualquer aí, que custa R$ 1.500 a saca de sementes, né? Esse híbrido, qualquer um que seja, um híbrido simples, duplo, triplo, né? Se eu não tiver um distanciamento de campo de produção e tiver mistura varietal, eu não vou garantir para o produtor que ele esteja comprando aquele material que está escrito no rótulo, porque está misturado geneticamente. Tá? Ao mesmo tempo que eu não posso deixar de ter um cuidado, né, com a limpeza de equipamento, isso é fundamental em sementeiras, né, para não correr o risco de misturas varietais, misturar a sementinha de um com sementinha do outro, tá? Isso vai me dar uma mistura, uma perda de qualidade física, tudo bem? Entendeu a diferença? Entendi sim, obrigada. Né? Então, a pureza física é diferente de mistura varietal. Então, ambos são considerados características de qualidade física, só que mistura varietal é quando eu misturo as sementes. Pureza física, nós estamos falando, né, de material que chega do campo com resto de palha, com resto de vagem, solo misturado, né? Quando a gente fala de semente de forrageira, isso é uma questão muito importante, né? Que nós temos que considerar, porque a maioria das sementes forrageiras, elas são colhidas pelo método de varredura, então essa pureza física nós temos que verificar bem, né? Na hora de considerar o lote, tá? Então a pureza física é uma característica de qualidade física do material. Teor de água, tá? Também é um fator de qualidade físico, tá? Vocês observam aqui, ó, né? Esse F é de físico. Essas bolinhas azuis, né? São características que são consideradas aí, é obrigatório o produtor considerar, tá? Pelas regras do Ministério. Tá? A uniformidade do lote também é uma característica física, né, de qualidade do lote. Olha só, tem bolinhas, quadradinhos verde, né? Isso significa que são características que o produtor considera, embora não seja exigido por lei, mas todo produtor que se considere, né, todo produtor que quer garantir qualidade para o seu comprador, ele faz esse tipo de consideração, de análise, né, de uniformidade de lote. Uniformidade das sementes também é uma característica de qualidade física, tá? Também é exigido pela nossa legislação. O peso volumétrico, quando a gente trabalha com cereais, tá? Trigo com arroz, por exemplo, o peso volumétrico é importante, a gente vai entender por quê lá quando a gente falar de formação da semente, tá? Danificações mecânicas, também qualidade física, tá? De um material, qualidade física que é considerada no lote. Ainda não tem exigência na legislação, mas, né, quem aí já trabalhou um pouco, quem convive um pouco com campos de produção, sabe que danificação mecânica é um fator extremamente importante, né, que nós temos que considerar, e as danificações mecânicas, elas são ocasionadas principalmente pelos processos de má regulagem de máquinas no processo de colheita, tá? Então, máquina com má regulagem,
né, vai gerar muito dano mecânico, e isso para a semente é limitante, tá? Se a gente fala de semente de soja, por exemplo, um dano mecânico que acontece muito é o rompimento do tegumento, isso vai gerar as bandinhas, né? Então vai separar a semente em dois lados dos cotilédones, e aí já não é mais semente, é grão, tá? Então, porque isso não vai gerar uma nova planta. Na semente de milho, dependendo da porcentagem de quebra que dá, de fissura que gera, né? Se tem uma fissura na transversal da semente, essa fissura acaba pegando o embrião, isso vai comprometer o lote também. Aí, dependendo da porcentagem de dano mecânico que tem, você pode perder todo o seu lote de produção de sementes e você vai ter que vender como grão. Isso é péssimo, né? Porque você está perdendo muito, porque o investimento que você fez como produtor de semente é muito alto. Tá? E outras características, como massa de mil, número de sementes com ou sem casca. Número de sementes com ou sem casca, nós estamos falando aqui especificamente de semente de arroz, tá? Porque o grão de arroz nós não queremos com casca, né? Então, na hora que a gente compra um saco de arroz lá no mercado, é tudo limpinho, tudo sem casca, tudo bonitinho. Agora, quando a gente fala de sementes, eles têm que ter casca, tá? Então, quanto maior a proporção, né? Quanto maior a porcentagem de sementes sem casca, né? Pior vai ser esse lote, tá? Porque ele vai perder aí a viabilidade, vai perder a germinação dele, tá? Então, tudo isso são características físicas de qualidade de semente. A germinação, né? Deixa eu abrir todo mundo aqui. Quando a gente fala de germinação de semente, nós estamos falando de uma característica fisiológica de qualidade, tá? Então, característica fisiológica. Então, dependendo da forma com que essa semente é produzida, da forma, né, das questões ambientais durante o processo de produção, questão de temperatura, questão de disponibilidade hídrica, você vai ter a formação de um tegumento, você vai ter a formação de um endosperma, de um cotilédone, de um eixo embrionário adequado, e um eixo embrionário sendo formado adequadamente, você vai ter altos índices de germinação, isso no campo. Quando considera a colheita, né, você tem materiais sendo colhidos com baixo dano mecânico, você tendo um beneficiamento adequado, um armazenamento adequado, isso vai fazer com que você tenha uma manutenção, né, uma estabilidade desse eixo embrionário, lembrando que a semente é um insumo vivo, tá? Então, nós temos que ter todo o cuidado do mundo com ela, não pode passar por altas temperaturas, por baixas temperaturas, né, os extremos aí, não pode bater muito, não pode quebrar, não pode rachar, porque isso tudo compromete o embrião, e o embrião é a estrutura que vai formar uma nova plântula lá no campo. Tá? As questões de vigor, olha só, né? Então, a determinação de vigor é uma característica também fisiológica, só que ela não é obrigatória, né? Então, são determinações ocasionais feitas pelas sementeiras, pelos laboratórios, né, das sementeiras. Mas hoje em dia, todo sementeiro que se preze, ele faz a determinação de vigor, né? Para ele dar as garantias para o seu produtor, tá? Então, pelo Ministério da Agricultura, a germinação mínima aí, que um lote tem que ter, é 80%. Tá? Mas a gente sabe que todo produtor, ele dá para o seu consumidor, para o seu comprador, garantias de 95%, 98% de germinação, né? Com valores de vigor aí da ordem de 95%, 98% também, tá? Então, isso é extremamente importante. Isso são as características de qualidade, tá? Características fisiológicas de qualidade dos lotes que nós consideramos. O valor cultural. O valor cultural também é uma característica importante aí que nós consideramos nas sementes, e aqui engloba duas características diferentes, né? Que é a característica física e fisiológica. Gente, o valor cultural é uma característica que nós observamos quando nós vamos adquirir sementes de forrageira,
tá? Então, por que que nós consideramos aí característica física e fisiológica? Porque o valor cultural é um resultado de uma fórmula que engloba tanto a análise de pureza, né, como nós falamos aí anteriormente. Semente de forrageira, a maioria é colhida por varredura. É isso mesmo, a semente, ela entra em maturidade fisiológica, quando ela está madura, ela cai da planta, ela cai no chão, né? E aí tem que varrer mesmo, tá? E coletar esse material. E essa varredura vem junto torrão, vem junto solo, vem junto casca, vem junto pedaço de inseto, tá? Então, tudo isso vai gerar uma baixa qualidade física, né? Então, tem muita impureza. Então, quanto maior for a porcentagem de impureza no meu lote, menor é o valor cultural e com isso menor vai ser a qualidade do meu material, tá? E esse valor cultural, ele também é obtido com a multiplicação do valor da pureza física com o valor da germinação. Então, tem uma interação aí entre esses dois fatores, tá? Quando a gente for falar lá de semente de forrageira, a gente vai falar de valor cultural, nós vamos ver como é essa fórmula e como é calculado isso, tá? Mas, por hora, nós temos que saber que é uma característica de qualidade considerada, e ela é uma característica que engloba característica física e fisiológica, e é considerado aí nas sementes de forrageira, tá? Outra característica importantíssima nos materiais é a característica sanitária, tá? Que são determinações também exigidas pelo Ministério, eles também está contido lá nos padrões, tá, de germinação de cada material genético, e a característica sanitária é a determinação da porcentagem de pragas e micro-organismos presentes aí em determinado lote. Pessoal, quando a gente fala de padrão, olha só, nós estamos falando de valores que são impostos pelo Ministério da Agricultura, tá? Esses valores, eles devem ser seguidos, tá? É obrigatório, tá? Então, isso é uma fase aí da certificação das sementeiras, tá? E aí nós temos o seguinte, ó, depende da categoria, como nós falamos anteriormente, se é semente básica, certificada 1, certificada 2, semente 1 ou semente 2, em função dessa categoria, as exigências vão ser diferenciadas. Então, se eu sou um produtor de semente, registrado lá no Ministério da Agricultura, como produtor de semente básica, tá? Então, eu vou ser fiscalizado, os meus lotes, eles têm que ter, pelo menos, com relação à pureza, olha só, pelo menos 99% de semente pura, né? Então, meu lote tem que ter 99% de pureza, não pode ter material inerte nas amostras que vai ser coletada para análise, e pode ter, no máximo, 0,05% de outras sementes presentes, tá? Então, olha só, né? Eu, enquanto produtor de semente básica, eu tenho meu registro lá no Ministério da Agricultura, eu passei por uma certificação durante todo o meu processo produtivo, passei por uma certificação durante o meu beneficiamento, e aí a minha semente vai ser armazenada. Lá no armazenamento, eu vou passar por outra certificação, né, que vai vir o agrônomo do Ministério, né, ele vai coletar uma amostra de semente, nós vamos falar também dessas questões de amostragem. Essa amostra, ela vai passar por uma análise, e essa análise, ela tem que ter como resultado 99% de pureza, sem nenhum material inerte, com apenas 0,05% de outras sementes presentes nessa minha amostra. O ideal é que não tenha nada, mas até 0,05%, né? Peso por peso, tá? O Ministério ainda aceita. Então, desses 0,05% de outras sementes, né? Eu posso ter, no máximo, uma semente de outra espécie cultivada,
eu posso ter, no máximo, uma semente de sementes de espécie silvestre, né? Ah, desculpa, eu não falei que isso daqui é o padrão para semente de arroz, tá? Então, para cada material, você vai ter um padrão diferente. Para semente de arroz, né? Eu tenho aí que eu não posso ter nenhuma semente de arroz vermelho, porque o arroz vermelho é considerado semente nociva, tá? Ela é tolerada, mas eu não posso ter nenhuma semente, tá? Dela. Não posso ter nenhuma semente de espécie nociva proibida, tá? Então, eu tenho que ter pelo menos 80% de germinação. Esse teste, tá? De germinação, desculpa, o teste de germinação, ele é válido por 10 meses. Então, essa semente de arroz que eu colhi nessa safra, eu posso armazenar ela por 10 meses. Daqui 10 meses eu tenho que fazer um novo teste de germinação, tá? Para verificar se eu ainda mantenho o mínimo necessário de germinação pedido pelo Ministério. Aí eu posso armazenar novamente esse material por mais 8 meses, tá? Se após 18 meses essa semente não foi comercializada, esse material não mais poderá ser vendido como semente. A partir de 18 meses de armazenamento, isso vira grão, tá? Então, para cada material, para milho é de um jeito, olha lá, semente de algodão, tá? Então tem um padrão. Semente de milho tem outro padrão. Semente de soja tem outro padrão, tá? Então, para cada material tem um padrão específico do Ministério, e aí dentro de cada material eu tenho que considerar as categorias genéticas para eu saber qual é os padrões que o Ministério me impõe para que eu seja um produtor de sementes, tá? Olha só, semente 1 e semente 2, né, elas ainda assim têm que ter 99% de pureza, isso é comum aí para todas as categorias. Só que aqui, nesse material, ele já pode ter 0,1% de outras sementes, né, ao passo que as categorias superiores, né, isso é mais rígido. Tá? Ela pode ter uma semente de outras espécies cultivadas, ela pode ter duas sementes de sementes silvestres, de espécies silvestres. Ela pode ter duas sementes de nociva tolerada, como o arroz vermelho, por exemplo. Uma nociva proibida para arroz é o arroz preto, tá? Então, não posso ter nenhuma semente de arroz preto. E como é que eu sei se tem semente de arroz vermelho ou semente de arroz preto misturado no meu lote? É só descascando, tá? Porque ambos, né, todos são ouriça sativa, eu não consigo distinguir isso durante o meu processo de colheita, né? Não dá, eu estou passando a máquina, estou colhendo tudo. E durante o beneficiamento também não há ainda como separar esse material. Tá? Então, como é que eu vou impedir que na minha área tenha arroz vermelho e arroz preto? É o manejo de solo, é o manejo do banco de sementes, né? Porque aí eles são plantas daninhas, antes do processo de semeadura dessa minha safra. Então, é no planejamento, é lá atrás. Eu tenho que trabalhar com os pré-emergentes, né? Para controle desse material, com os pós-emergentes específicos aí, né? Apesar que é bem difícil, né? Pós-emergente aí seletivo para arroz, que controle arroz vermelho e arroz preto. Existem alguns produtos no mercado, mas é bem complicado de utilizar, porque com 2, 3 safras, né? Esse material aí já está tolerante também, né? A questão de você produzir transgênicos de arroz. Então, para arroz, isso é bem complicado. Então, o segredo é manejar o solo na pré-emergência, né? Se eu tiver contaminações muito grandes nesse banco de sementes, eu trocar de área, trocar de cura, né? Tirar o arroz, colocar outra coisa, para que a gente consiga reduzir esse banco de sementes aí para as próximas safras. Por quê? Eu, enquanto produtor de sementes, se durante um processo de certificação, uma fiscalização, o Ministério encontrar mais que 2 sementes silvestres aí no meu lote que está sendo avaliado, esse meu lote inteiro pode ser
desqualificado quanto semente. Aí todo o custo, todo o trabalho que eu tive vai dar com os burros na água, vai por água abaixo, porque isso vai acabar virando grão, tá? Então, se o meu lote de semente não está obedecendo os padrões do Ministério, isso pode virar grão tranquilamente, tá? Infelizmente. Então, os critérios produtivos de semente são extremamente rígidos, eles passam por diversas certificações, por diversas fiscalizações. O sementeiro, ele tem uma documentação enorme, né, registrada no Ministério da Agricultura. O material que ele está cultivando tem que ter o VCU, tem que estar registrado no Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, ele tem que ter toda a sua área cadastradas pelo Renasem, tá? Então, são etapas que ele tem que passar, que demanda muito tempo e muito investimento, tá? Por isso que semente é muito mais cara que grão, por isso que é tão importante, né, você pagar os royalties da empresa detentora dessa característica, para que ela consiga seguir em frente produzindo pesquisa e desenvolvendo novos materiais. Tá? Pessoal, o conteúdo, tudo isso só foi um introdutório, tá, gente, na nossa disciplina aí. O nosso conteúdo, ele é dividido em 3 fases, né, o conteúdo da disciplina de tecnologia de sementes. A primeira fase, nós vamos falar só de semente, tá? Então, nós vamos rever muita coisa de fisiologia, vamos rever muita coisa de bioquímica, vamos rever muita coisa de botânica, de embriologia, nós vamos falar bastante de embriologia, tá? Porque nós vamos falar de formação, de estruturação, de composição química e de fisiologia de sementes, tá? Então, quando a gente terminar lá de falar de vigor e longevidade, é que nós vamos estar trabalhando aí no final dessa parte de semente propriamente dita. Nós temos um segundo momento da disciplina, que é a parte de produção de campo, tá? Então, nós vamos ver como é que são os sistemas de produção de sementes no Brasil, tá? Nós temos sistema de produção de sementes no estado de São Paulo, que tem uma legislação, e nós temos sistema de produção de sementes nacional, que tem outra legislação, tá? Então, nós vamos entender como que são as instalações, a condução e a colheita dos campos, seguindo esses sistemas de produção. Tá? Vamos ver quem são os atores aí de toda essa etapa de produção, né, das etapas de produção de sementes, e fugiu agora a palavra, tá? E um terceiro momento nós vamos passar pelo manuseio, tá? O que é o manuseio? Uma vez conhecendo a semente, o que é, como é, as questões de vigor, de germinação, entendendo como são produzidos, instalados, né, como são instalados e produzidos os campos, como é a legislação para cada campo de sementes, nós vamos colher e levar para o beneficiamento. Lá no beneficiamento, ela vai passar por secagem, né, beneficiamento, por tratamento e armazenamento, tá? Então, isso é uma terceira etapa aí da disciplina, tá? Então, são 3 pontos bem distintos que vão nos dar o global aí da produção de sementes, tá? E um quarto momento, que é a vistoria de campo e na UBS, a análise e a fiscalização de comércio. Tá? Então, nós vamos sair desde a estruturação de semente até a fiscalização do comércio lá no final. Tá? Esperamos, né, que nós consigamos aí ainda ter algumas aulas práticas. Para as práticas em laboratório, a gente vai seguir utilizando a regra de análise de sementes, tá? Eu vou deixar o link para vocês, que a RAS a gente consegue baixar lá do site do Ministério, tá? Eu deixo o link aí, vocês já baixem aí esse material para seguir nas aulas. E nós vamos fazer 2 provas, uma no começo de outubro, outra no final de novembro, tá? Eu não estabeleci ainda as datas, né? Eu coloquei isso daqui só para a gente ter uma noção que vai ser no final de outubro e no começo de outubro e no final de novembro, tá? Como vocês sabem, né? As minhas datas de prova, elas nunca são engessadas,
Então, a gente vai alterando aí essa data conforme o desespero de vocês com outras disciplinas, tá? Isso não vai ter problema, tá? Então, todo esse material vai ficar guardado lá no Classroom e as nossas avaliações também vão ser feitas via formulários do Google, também via Classroom. Tá? E aí a gente tem uma literatura básica, né? Tem o livro do Pesce et al., né, que é Sementes, Fundamentos Científicos e Tecnológicos. Esse é um dos materiais mais novos aí, de 2012, que eu uso, mas, né, o material de cabeceira é esse daqui, que é Carvalho e Nakagawa, Sementes, Ciência, Tecnologia e Produção. Tá? Para quem está aí em registro, né, quem tem acesso à biblioteca, ele tem bastante volume na biblioteca, e quem não tem acesso, né, eu vou disponibilizando toda semana material de consulta lá no nosso Classroom, tá? Então, sempre vai ter links lá para vocês acessarem, artigos, revisões bibliográficas, tá? No site da Abrates e da Abrazen, sempre tem novidade também, é interessante a gente estar sempre atualizado nisso, tá ok? Tá? Tem alguns periódicos, como a Revista Brasileira de Sementes, né? Tudo isso daqui está disponível na internet, gente. Vocês conseguem buscar pelo Google Acadêmico, né? Lá no Cielo. Tá? Então, tudo está disponível. A Seed Science Technology, a Seed Abstract, a Pesquisa Agropecuária Brasileira, que é a PAB. Tá? Então, está tudo disponível. A gente não tem aí com o que se preocupar com relação a material de consulta. Tem tudo na internet. Tá ok? Então, com isso, nós encerramos a aula agora do período da tarde e voltamos na semana que vem. Eu vou parar a gravação